A Casa da Indústria, sede da FIEC, realizou a 9ª edição do Fórum Ideias em Debate. Na ocasião do evento, foi realizada a palestra Governança Pública, o Desafio do Brasil, do ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes. O Fórum Ideias em Debate tem o objetivo de fomentar reflexões acerca de temas relevantes e ampliar o conhecimento e mobilização de industriais de todos os setores. Bem, boa noite, satisfação estar aqui, nesse estado valoroso, cearense, tem uma característica de estar em toda parte, e nós gaúchos estamos tentando rivalizar, mas é difícil, porque nós crescemos muito no agronegócio, e o cearense tem uma capacidade de estar aqui em qualquer parte do mundo, os gaúchos mais no Brasil. Então, para mim, é uma satisfação estar aqui e reconhecer primeiro a criatividade, a competência dos cearenses. Quero agradecer ao Beto, a Ana Maria, no nome da Ana Maria, saudar todas as senhoras, rever meu amigo Biratã, que foi um professor, um orientador, e foi meu presidente, foi secretário-geral do Tribunal, aliás, secretário-geral da Câmara dos Deputados, tivemos a oportunidade de trabalhar junto, e também de eleger ele ministro. É uma eleição dura, difícil, ele enfrentou, eu também enfrentei. Uma satisfação rever aqui alguns colegas, como o Raimundo Matos, a Gorete, que foi minha colega, o Ricardo Pessoa, o Roberto Pessoa, está aqui, está próximo do Ricardo, o Paulo Lustosa, o Cavalcante, deputado, no nome dele saudar todos, eu sei que tem outros deputados, mas não tive a oportunidade de conhecer todos os estaduais, eu tive a oportunidade de ser deputado estadual. Na pessoa do Flávio, saudar todos os produtores, que eu sou produtor também, rural, e comecei lá nas missões, na fronteira com a Argentina, com a soja e com a pecuária, e eu sei que o agronegócio hoje é o que dá a sustentação para equilibrar um pouco as contas da República. Aliás, se não fosse o agronegócio hoje, o setor industrial nós sabemos muito bem, até porque eu tenho conversado com o Beto e temos conversado com a Confederação Nacional da Indústria, aqui está aqui o vice-presidente, que sabe muito bem que a situação é de decrescimento, a indústria no Brasil está perdendo a importância por falta de inovação tecnológica, por falta de uma política nacional mais consistente para esse setor. Portanto, para iniciar, eu gostaria de saudar tantas pessoas que estão aqui. Estou vendo a liderança principal do Estado está aqui na área empresarial. Eu queria dizer ao Beto da minha gratidão pelo convite. Eu tenho andado como um apostolado nessa tese de defender a governança pública, que é o que os senhores fazem, que é a governança corporativa nas empresas. Eu fui convidado pelo Gerdau para presidir no Movimento Brasil Competitivo a governança pública dentro do Movimento do Brasil Competitivo. O Jorge Gerdau se empenha muito. Eu faço parte de outro grupo do Brasil Eficiente, que é liderado pelo Paulo Rabelo de Castro, que nós estamos tentando encontrar caminhos para renegociar a nossa dívida, que aumentou muito. Está próximo de 70%. E sem crescimento nós podemos chegar em curto espaço de tempo com dificuldades para pagar a dívida em relação à falta de crescimento e à falta de renda suficiente, e com a desvalorização da nossa moeda. Enfim, nós perdemos uma série de conquistas que a nação conquistou nos últimos tempos. Então, chegando no Tribunal de Contas da União, eu comecei a verificar, e aqui está o nosso secretário, aqui ao lado do Álvaro, da Laís, o Francisco, que trabalhou comigo, que eu via que os nossos técnicos enxergavam muito a árvore, mas precisavam enxergar a floresta. A floresta é o Brasil como um todo. Então, eu propus fazer uma mudança na atuação do tribunal. Até para dar continuidade ao excelente trabalho que fez o Biratã de transformar o tribunal eletrônico. O tribunal hoje está todo eletrônico. O Biratã fez uma grande gestão, diminuiu o estoque. Isso nos possibilitou reinventar o tribunal. Não ficar somente vendo a legalidade dos atos, mas ir atacar o porquê das causas dos desvios, das fraudes da nação.
E eu acho que o Tribunal de Contas da União ele tem uma capacidade de fazer melhor, porque ele é permanente, todos são concursados. Os ministros são eleitos de uma forma até diferente do Supremo. O Supremo, a presidência indica, a presidência da República indica, são 11 ministros, e no Tribunal de Contas há uma eleição, são 6 eleitos numa disputa dentro do Congresso Nacional. É uma mistura de técnicos e de alguns políticos experientes, tem que ter um bom currículo. A Gorete sabe muito bem, né? Eu disputei e foi difícil a disputa, disputei com 4, até com um ilustre conterrâneo e que teve um comportamento extremamente ético aqui do Ceará, em relação à nossa campanha, que é o senador hoje, José Pimentel, e que representa de forma bastante competente, junto com o Nício e o nosso senador Tasso Gereissati. E é uma representação de alto nível do Estado do Ceará. Aliás, o Ceará sempre teve bons parlamentares, eu tive vários colegas, trabalhei muito com o Bauman na Lei do Simples e tantos outros que me ajudaram a construir. Não sei se o Raimundo já estava lá também, ajudou, e tantos outros, o Pessoa também estava lá e nos ajudou. Mas vamos para a seguinte questão: qual é o Brasil que nós queremos? Qual é o Brasil que pode projetar a possibilidade de retomar a esperança do povo brasileiro? E, de certa forma, existe uma desesperança na nação. A questão, talvez, e aí o Beto colocou com muita propriedade, é de aproveitar esse momento de crise para a gente estabelecer uma capacidade criativa e de encontrar um novo caminho para a nação brasileira. O sistema que está aí colocado está comprovado que está esgotado. Nós precisamos trabalhar para o pacto político, que é o momento mais crucial dele, fazer um acerto na nação entre Congresso Nacional, Poder Executivo, Judiciário, e agora estamos exatamente no momento em que se discute isso, se o STF interfere ou não numa decisão do Congresso Nacional. Então, o pacto político tinha que ter sido feito no final do ano passado, alertamos a presidente, ela não fez. O pacto federativo está totalmente comprometido, estamos com 10 estados com grande dificuldade de pagar a folha de pagamento, e os senhores imaginem o efeito cascata aí que isso está ocasionando. Começando pelo meu estado, que é um estado rico, mas que o estado público está praticamente inviável, porque não houve limite nas despesas, nos gastos. O déficit do Rio Grande do Sul anual próximo de 5 bilhões, isso com aumento de impostos que fizeram recentemente. Resolve aumentar impostos? É este Brasil que nós queremos, que diminui a capacidade de competição da nação? Resolve isto? Parece que não, mas estão propondo a CPMF. E aí eu comecei meu voto, lá em Brasília, contando a história de João I, rei da Inglaterra em 1215, Soraya. Rei da Inglaterra em 1215, 600 anos atrás. João I. O rei gastava todo o dinheiro e depois que gastava todo o dinheiro, mandava coletar mais dinheiro. 600 anos se passaram. Mera semelhança com o Brasil. 600 anos depois, gastaram todo o dinheiro e aí que a gente analisou as contas e mandaram agora aumentar combustível, aumentaram tudo, os senhores sabem, não precisa nem eu entrar muito no mérito. Então eu comecei o voto nesse sentido. Nós temos que ter um tribunal que proteja o erário, mas também que proteja o contribuinte, porque uma empresa só se desenvolve quando se sabe o que vai acontecer no futuro. Então, na minha exposição, eu vou mostrar um pouco isto, de como está o Brasil nessa questão. Governança pública, desafio do país. Qual é o Brasil que nós queremos? Ou continuamos com o Estado comandando tudo, ou encontramos um equilíbrio, aumentamos a parceria pública-privada, aumentamos as concessões e diminuímos o tamanho do Estado, ou aumentamos o tamanho do Estado e se torna praticamente difícil de comandar uma nação com um Estado extremamente inchado, pesado, e que, em vez de facilitar a vida da empresa, do empresário, cria dificuldades,
cria burocracia e mata as empresas em vez de auxiliar as empresas. Esta é a grande questão que nós estamos vivenciando atualmente no Brasil. Então, governança pública é o desafio do Brasil. Para mudar isto, o que fizemos? A ideia nossa é que tínhamos que trabalhar de forma mais preventiva. E nos últimos 5 anos, fizemos um trabalho de cada vez mais preventivo. E não só atacar e ver as legalidades, mas ver também como evitar que acontecessem os desvios, as fraudes. Fazer auditorias preventivas. Fizemos uma economia de 100 bilhões nos últimos 5 anos. Isso deu uma condição diferenciada para o tribunal. Mas somente isso não adiantava. Tinha que mudar a estrutura e avançar. E graças a esse trabalho que foi feito anteriormente pelo Valmir, com o diálogo público, pelo Biratã, pelos demais ministros, nós conseguimos implantar um novo sistema. E aqui eu vou mostrar um vídeo muito rápido para os senhores entenderem o que é o Tribunal de Contas da União. Somos 9 ministros eleitos, temos um sistema internacional que se chama INTOSAI, que são em torno de 200 países, que estabelece as normas internacionais de auditoria. E tem uma organização latino-americana e caribe, e fizemos, então, uma transformação com a especialização que o vídeo vai mostrar de forma muito rápida. Eu não vou apresentar todo o vídeo, vou cortar uma parte, mas somente para os senhores entenderem o que é o Tribunal de Contas. Um vídeo aí do máximo de 3, 4 minutos, para os senhores terem uma ideia do que é essa instituição, que tem 124 anos, é uma das instituições mais antigas do país, e foi fundado por Rui Barbosa, nosso grande brasileiro estadista e que teve uma visão fantástica. Então, vou mostrar rapidamente o vídeo para os senhores terem uma ideia. Fiscalizar, informar, sancionar, corrigir, normatizar, julgar, ensinar e ouvir. Durante os anos de 2013 e 2014, o TCU implantou diversas ações, tendo como objetivos desenvolver as práticas de governança pública e promover uma maior aproximação com órgãos de controle nacionais e internacionais. Você é nosso convidado para conhecer o Tribunal de Contas da União por meio do que foi realizado e conquistado ao longo dos anos de 2013 e 2014. A especialização das unidades técnicas aperfeiçoou a forma como eram estruturadas as secretarias de controle externo. Foram criadas coordenações para temas amplos e, abaixo delas, as secretarias especializadas em educação, saúde, previdência, tecnologia da informação, obras, entre outras. A especialização das unidades permite a produção de relatórios sistêmicos que servem para monitorar áreas relevantes para o país. O aperfeiçoamento dos instrumentos de governança pública foi uma das principais diretrizes da gestão do TCU no biênio 2013-2014. Em parceria com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, o TCU vem realizando um grande estudo sobre governança pública, identificando as boas práticas em países integrantes da organização. Um dos estudos desse trabalho é o Referencial Analítico sobre Governança Pública. O documento foi apresentado a todos os membros da OCDE em novembro de 2014. Agora, o referencial também está sendo compartilhado com organizações internacionais, entre elas a INTOSAI e a ONU. As auditorias coordenadas são uma ação inovadora, onde o TCU trabalha de forma integrada com tribunais de contas de estados e municípios e também com entidades fiscalizadoras superiores de outros países. Em 2013, junto com 28 tribunais de contas estaduais e municipais, o TCU elaborou um amplo diagnóstico sobre o ensino médio no Brasil. Em 2014, também foram iniciadas auditorias coordenadas sobre outros importantes temas nacionais, como saúde e segurança pública. Em parceria com países membros da OLACEFES,
O TCU participou de auditorias coordenadas sobre recursos hídricos, petróleo e gás natural, governança de tecnologia da informação e unidades de conservação de diversos biomas. Na presidência da OLACEFES desde 2013, o TCU busca dar mais projeção internacional à organização. Para isso, trabalha para uma maior aproximação com outros membros da Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores, INTOSAI. E também para ampliar parcerias com organismos internacionais como o Banco Mundial, a Agência Alemã de Cooperação Internacional e a Organização das Nações Unidas. O trabalho realizado à frente da OLACEFES teve repercussão também no 21º INCOSAI, o Congresso da Organização Internacional de Entidades de Fiscalização Superior, realizado em Pequim em 2013. O TCU teve a honra de ocupar a vice-presidência do Congresso, onde foram aprovadas normas internacionais da INTOSAI. Formatada pelo Tribunal de Contas da União em 2014, várias redes de instituições públicas fundamentais para o combate à corrupção iniciaram um diálogo para definir possíveis ações conjuntas, uma iniciativa inédita. Uma das bases da governança pública é o controle exercido pelos cidadãos. Para isso, é preciso antes informar e orientar. Essa é a missão do projeto Diálogo Público, encontros com gestores e cidadãos, que em 2013 e 2014 reuniram mais de 40 mil participantes em todas as capitais do país. Ainda falando de controle social, o TCU ampliou a interação com o cidadão nas redes sociais. Ao longo desses 2 anos, o TCU desenvolveu novas ferramentas tecnológicas. Com o painel de controle, os auditores têm acesso a mapas e gráficos que facilitam o acompanhamento das áreas e processos. Implantado em junho de 2014, o eTCU administrativo permite a gestão de documentos e processos eletrônicos da área administrativa. A melhor instituição pública para trabalhar é o TCU, Tribunal de Contas da União. Vamos cortar aí é publicidade demais do TCU. Esse é um levantamento feito pela Você SA, da Editora Abril, que consulta os funcionários e Banco do Brasil, todas as instituições mais importantes, e nós fomos escolhidos ano passado a melhor instituição pública para trabalhar. Ambiente de trabalho, motivação, reconhecimento, os empresários fazem isso com muita competência. E eu tenho uma preocupação muito grande, porque a estrutura da máquina do Estado brasileiro é muito grande. 11 milhões de funcionários temos, vejam só, 11 milhões. Na União, 2 milhões. Estados e municípios, 6 milhões, em torno de 4 milhões. Se somar os terceirizados, chegamos a 15 milhões. Por isso que eu vou mostrar um pouco de que o grande problema da engrenagem, Beto, para o país funcionar, depende de você motivar esse povo todo que passa em concurso, muitos competentes, que continuam fazendo um trabalho, mas muitos trabalham depois de um certo tempo e entram no comodismo porque não tem avaliação, nem monitoramento, nem reconhecimento e não tem meritocracia, o que vale a indicação mais política dos cargos, e o sistema toma lá da cá está esgotado. Ou seja, a divisão dos ministérios por partidos coloca o interesse do partido, e eu fui político e sei como é que funciona isso, e tem vários políticos que estão aqui e sabem como é que funciona. Vale mais que o interesse, não digo que seja de forma geral, mas vale mais que o interesse daquilo que a sociedade precisa. Essa é uma questão que nós temos que debater. E temos que coragem de quem participa na política de estabelecer uma meritocracia. Então, é necessário esse debate para melhorar a governança como um todo da nação brasileira. E aí a questão da meritocracia é muito importante. Eu vou mostrar um gráfico de governança de pessoal, que nunca tinha sido feito no Brasil. Mas vamos fazer um retrato da nação brasileira de 2014. O nosso PIB, 5,5 trilhões.
5,5 trilhões. A metade disso se gasta com os recursos para o Estado, 2,4 trilhões. São os gastos do governo federal. E esses gastos, eles se dividem em 2,4 com a parte que são os encargos especiais, que é o refinanciamento, veja só o custo, 615 bilhões. As transferências, que são 234, juros e encargos, chegando a 54%. E o resto é que sobra para manter a estrutura do Estado, dos 2,4 trilhões. E aqui está o grande gargalo da nação hoje, previdência, próximo de 500 bilhões que estamos gastando por ano. Aí vem o grande problema da nação e também problema dos estados. O ano passado eu falei com a presidente Dilma e alertei a ela se estava sendo contabilizada a previdência autuarial. Significa a aposentadoria de todos os brasileiros para o futuro. Quanto que não estava contabilizado, meus caros parlamentares que estão aqui? 2,3 trilhões. Não contabilizado. Significa quem está aposentado e acha que vai receber a sua aposentadoria futura, for dependendo da União. E eu sei que a situação dos estados é mais grave. Estados pode ser entre 3 e 4 trilhões entre estados e municípios que não estão depositando os fundos de aposentadoria dos municípios do estado. Alguém vai ter que assumir isso. Vai cair para quem? Com certeza para a União, e essa conta terá que ser dividida. A Soraya sabe muito bem disso e tem consciência. Então, a Previdência é o grande problema, 44%. Mas não é somente a Previdência. A Previdência é um fator fundamental, é um dos gargalos da nação. Mas, além disso, nós temos a parte de investimento, que sobra muito pouco para investimento. Aqui dá para ver quanto que sobrou de tudo aquilo que eu mostrei, do azul, 151 bilhões para investimento, sendo que a Petrobras investiu ano passado 81 bilhões. A Petrobras não deve investir mais que 40 bilhões esse ano, porque entrou em colapso. Portanto, 151 bilhões de investimento é muito baixo para manter a estrutura. E aí, aonde que vai o dinheiro, para mim ser bem didático e rápido, para o que os senhores entendam o que eu quero mostrar. Aqui estão os principais setores. Transporte foi investido 51% ano passado, educação 27%. A Defesa Nacional, porque tem mais organização, 62%, saúde 28%. Isso aqui para os parlamentares é muito importante. Tem o recurso, mas não tem boa capacidade de gestão. Então não entrega o produto para a sociedade. Falta de gestão como um todo, falta de uma boa governança. Então as liquidadas são as cinzas, as não liquidadas são as vermelhas. Mostra por setor a situação do país. E aí o que tem de restos a pagar para quem contrata e quem faz governo, empresário que faz contrato com o governo? Vejam o que tem de restos a pagar, 227 bilhões. Tem contas de 2002 que não foram pagas ainda. Então, os senhores que são empresários, contratar com o Estado hoje é uma temeridade, porque, infelizmente, não tem uma boa governança de pagamentos. Até avançou um pouco, melhorou um pouco, mas só que não foi feita uma avaliação correta. E aí, nós ficamos com 227 bilhões de restos a pagar. E aí está a situação de toda a tributação nacional. Os senhores podem ver que cresceram muito as contribuições, 669 milhões, que não divide com os estados, aí uma discussão do Pacto Federativo, e 421 são os impostos que são para ser dividido com os estados e municípios, e que está cada vez menor em relação às contribuições. E agora a CPMF, há uma grande disputa se vai vir para os estados ou vai ficar só com a União. Essa é a grande discussão. Eu acho que, pelo clima que está, é difícil passar a CPMF. Em todo caso, é uma discussão que o Congresso vai ter que enfrentar. Mas isso mostra um pouco a situação do país. E aí, a renúncia de receitas, que é uma política que se faz, desonerar alguns impostos, beneficiar alguns segmentos. Eu não sou contrário, eu acho que tem que beneficiar alguns segmentos, mas não tem uma discussão muito clara perante a sociedade. 302 bilhões de renúncia total, sem uma discussão mais ampla com a sociedade, beneficiando algum em detrimento de outros. Então, é necessário verificar a perda dos estados e dos municípios. De 2008 a 2012, com essa desoneração, 190 bilhões. Tem algum prefeito aqui?
os prefeitos, os estados, perdem muito, porque quem leva a maior parte de benefício, com certeza, é a União, porque se faz uma desoneração. Aí que entra a discussão do Pacto Federativo, que tem que ser debatido no Congresso Nacional, pelos parlamentares que estão aqui, meu caro Raimundo e todos os demais. É necessário fazer esse debate para que a gente possa encontrar um caminho. E aí chegamos às contas de 2014. Com todos os arranjos, com toda a criatividade, tivemos um déficit, e podem ver 2011, 2012, 2013, 2014, um déficit de 32 bilhões. 22 bilhões da União, 10 bilhões dos estados. Então, déficit primário. Se tem déficit, vai ser difícil pagar a Previdência, porque a Previdência paga pelo Tesouro Nacional. Projeção para o ano que vem, de déficit da Previdência, 190 bilhões. 190 bilhões. Déficit sendo em torno de 125, próximo de 130. Como pagar os aposentados do Estado brasileiro? Então, a situação é de alerta. E aí está, de certa forma, a pirâmide como está crescendo. Acima de 65 anos, a população cresce. E aí o problema é que a base da pirâmide cada vez diminui mais. Aí nós temos que repensar, temos que continuar com o Bolsa Família, mas as pessoas têm que voltar a produzir. Produzir para ter base para pagar os aposentados. Então, é uma questão que tem que ser rediscutido o Bolsa Família. Tem que continuar o Bolsa Família. Eu sou favorável, mas tem que discutir, porque a base da pirâmide está cada vez menor e a população envelhecendo mais. É uma questão que tem que ser discutida. E aí nós precisamos de um crescimento que seja ele contínuo, e os senhores podem ver que o crescimento não é contínuo, ele é muito instável. E veja só, 2014, 0,1, 2015, negativo, bem provavelmente 0,5, e o ano que vem também não deveremos crescer muito em 2016, bem provável que fiquemos num número negativo também. Então, toda essa situação leva a um ciclo vicioso, que é o baixo crescimento, a inflação alta, custo alto da dívida, um déficit fiscal que gera incertezas, juros altos, e é o que estamos vivendo nesse momento. E a perda de confiança, o que diminui a competitividade da nação. Então, esse é um momento crítico do Brasil. Mas eu estou pintando um quadro muito negativo, mas é o que estamos vivendo. No final, eu vou fazer uma avaliação mais positiva sobre essa questão, porque o país tem condições de se implantar a ideia da governança como um dos princípios para melhorar a responsabilidade fiscal, que o TCU está fazendo a sua parte, ou seja, aquilo que o Beto falou. Existe a lei há 15 anos, mas sempre as contas eram aprovadas com ressalvas, e eu propus para os meus parceiros, olha, eu não vou aprovar contas com ressalvas. A minha proposta era a rejeição, antes de levar para o julgamento no dia 15 e 16, eu reuni com todos os ministros, olha, não dá, que já alertamos o governo, o José Jorge já tinha alertado, o Raimundo Carreiro já tinha alertado, que a situação era crítica e que o governo tinha que dar um basta, que nós estávamos indo para uma contabilidade criativa. Então, responsabilidade fiscal e estabilidade monetária é o que dá credibilidade, e as contas dão a credibilidade para ter investimentos. Investimentos internos e externos. Os investidores internos estão com o pé no freio, não estão investindo porque não estão acreditando. Então, restabelecer essa confiança, as contas têm que ser claras, transparentes. E isto é que nós fizemos para melhorar a educação, a pesquisa, infraestrutura, melhorar a competitividade, melhorar a educação, que é a base de uma nação. Nós temos hoje, sabe, quantos jovens com a fase, entre a faixa de infantil fundamental, o Bira, que é especialista em educação, se destacou muito no Congresso, nessa área de educação, 51 milhões de jovens. Quantos estamos formando? 50%. A região Nordeste é que está com uma situação intermediária, em torno de 42 a 43 forma desses 51 milhões de jovens. Região Norte, 36, região Sul e Sudeste, em torno de 50. A média é 50. Então, 25 milhões não terminam o ensino médio no Brasil. E com a qualidade. E aí vem a boa questão que o senhor coloca. Mandamos estudar e trabalhamos com os tribunais de contas. A Soraya participou desse debate. 30 tribunais trabalharam conosco. Essa foi a mudança que fizemos na nossa gestão, junto com os tribunais, de trabalhar
organizados. Treinamos mais de 800 auditores. Agora eu vou lhe dizer a qualidade. 390 mil professores desses 51 milhões de jovens. 46 mil professores estão ensinando e não têm formação para ensinar química, matemática. 61 mil professores estão fora da sala de aula. A qualidade é ruim e boa parte desiste. A matéria-prima que transforma um país é esse povo jovem. Mas 25 milhões não estão se formando no ensino médio. Aí são desviados para tráfico, desviados para serviços que não são legais e, além de tudo mais, se perde gerações. Esse é o grande dilema da nação. E aqui eu poderia falar também da pesquisa. Estamos investindo 1,2% sobre a pesquisa. Tínhamos que investir 3% a 3,5%. A infraestrutura, eu vou mostrar mais na frente, inclusão social regional, racionalização, isso dá condições da democracia, coordenação federativa, reforma tributária, mas tudo isso é possível com a governança para a entrega do melhor produto para a sociedade. Aí nós temos que investir e fazer um grande pacto pela nação, pela melhoria da governança. Governança política, ela é momentânea. Vamos resolver a situação. Digamos que haja um acerto PMDB, PT e se acertem. Fica Dilma, entra Michel Temer. É uma discussão que o Congresso vai fazer, Paulo Lustosa. O que vocês vão fazer, eu não sei. Eu tinha que fazer as contas, mostrar as contas. O papel agora é complicado, mas tem que ter uma decisão. Radicalizar o diálogo e encontrar um caminho, porque a nação está esperando isso. A nação está esperando isso. Então, o pacto político é importante, vai durar por um período, mas se não tiver pacto pela governança, se não profissionalizar a nação, se não mudar a forma da entrega do produto, nos hospitais, as pessoas morrendo nos corredores, um transporte que não dá dignidade para o cidadão, que leva 2, 3 horas, o trabalhador tem que levantar às 4, 5 da manhã, nas grandes cidades para chegar no trabalho, chega cansado, caindo, muitas vezes não funciona, o trem, nem funciona o ônibus, nem o transporte. Isso cria revolta, cria a convulsão social, e nós já estamos, de certa forma, vivendo uma convulsão social em algumas áreas do país. É só ver o exemplo que aconteceu há poucos dias no Rio de Janeiro, que uma meninada, 40, 50, assaltaram de forma coletiva uma praia no Rio de Janeiro. E assim estão acontecendo queima de ônibus em várias partes do Brasil. Mas as pessoas que amam esse país também estão indignadas e estão saindo para as ruas. Esses movimentos que vimos de pessoas que se mobilizaram em defesa da nação, independente de partido, sem ninguém receber um tostão, levantando a bandeira do Brasil, levantando a bandeira do Brasil e mostrando que querem uma mudança no país. Então, mas para isso temos que ter um pacto político, um pacto federativo e um pacto pela governança. E temos que fazer isso de forma democrática, através do diálogo, através do Congresso Nacional. Isso é importante que se estabeleça. E aí, então, nós temos que ter esses princípios da governança, que é direcionar, avaliar, monitorar, ter uma estratégia, ter gestão, planejar, executar, agir, controlar e transparência, accountability, porque a sociedade quer transparência de tudo que está acontecendo. Para isto acontecer, tem que ter credibilidade. Confiança. Quem direciona tem que ter credibilidade. Um empresário, quando ele determina alguma coisa na sua empresa, ele tem que ter credibilidade. Então, isso é fundamental acontecer no país. Mas vamos para que a gente possa mostrar para os senhores qual é a ideia central de nossa exposição. Parou de funcionar aqui. Quais são as contribuições do TCU para melhorar isso? Então, com o apoio dos presidentes anteriores, como o Biratã, nós montamos um projeto de fazer auditoria e ver se tem referencial de governança. Porque não adianta você fazer uma auditoria só penalizar as pessoas. Tem que ver se a Petrobras tinha governança. 450 mil funcionários da Petrobras, 2 mil funcionários fazendo carta convite para 3 pessoas. 2 mil, Soraya, fazendo carta convite para 3, sem licitação. O ano passado, daqueles 81 bilhões, a Petrobras, sabe quanto que ela fez através de carta convite? 50 bilhões.
sem licitação, enquanto os outros fazem licitação em todo o país. Não pode funcionar desta forma. Então, nós passamos a fazer as nossas auditorias com referencial. Tem que ter 10 passos para... E uma troca de ideias com a OCDE, que é a instituição mais avançada do planeta. Troca de boas práticas com esses países. Então, esse referencial hoje é a base para a gente modificar. Próximo, por favor. E aí, quais são os principais itens que temos que ter no país? Por exemplo, gestão de risco e mecanismo de controle. Fazer 4 refinarias ao mesmo tempo. Podia fazer a do Ceará, estudar bem o prejuízo da Ceará, de ter feito um projeto e cercar a área da refinaria do Ceará, deu um prejuízo de 602 milhões. A de Maranhão, 2 bilhões e 200 milhões. E foram canceladas, 2 bi 800. Não que não seja importante, tinha que verificar, há indícios que não havia possibilidade de viabilidade econômica. Nossa área técnica está estudando isso. O relator é o José Múcio. Não que não seja importante, mas tem que fazer uma análise econômica para ver se é viável ou não. A refinaria Abreu Lima dificilmente vai recuperar todo o investimento que começou com 2,5 bilhões, está próximo de 20 bilhões, vai chegar próximo de 80 bilhões de reais, não está terminada e não tem viabilidade econômica a curto prazo. E o Comperj é a mesma coisa, ou seja, bilhões de reais. E aí a Petrobras valia 450 bilhões, vale 150 bilhões hoje, o valor de mercado. Então, isto mostra o quanto que nós temos que ter boas práticas de governança no país. Próximo. Governança de pessoal, que é fundamental, dos 2 milhões de funcionários no Brasil. Vejam só, entre inicial, que é vermelho e amarelo, nós chegamos praticamente a 90%, só 7,6% aprimorado. Ou seja, defendendo e definindo e conceituando em 3 níveis governança de pessoal, que é a base de uma nação, que é as pessoas tocar e estar preparado para tocar a administração pública, estarem treinados. O que tem que mudar no país? Olhem só, 83% não reconhece servidores de alto desempenho, 76% não identifica lacuna de competência dos servidores, 75% escolhe geradores sem baseado em competência. Isso está toda a administração pública federal. A situação dos estados e dos municípios é pior. Então, próximo, só para agilizar. Aí vamos avaliar as agências reguladoras da nação, que vê a eletricidade, que vê telefonia, que vê petróleo, que vê água, que vê transportes. Vejam só como está a governança. Esses reguladores são o que comanda praticamente o restante dos 2,4 trilhões e que são importantes. Melhorar as agências reguladoras. Plano estratégico, só um completa, o resto tudo em elaboração. Não tem um plano estratégico na área de transporte, não tem um plano estratégico em área de telefonia. Então, o tribunal passou a avaliar as políticas de forma preventiva, se existe projeto de nação para cada setor. Infelizmente, não tem, e nós temos que mudar isso. Já recomendamos mudança para melhorar esta questão. E a governança e segurança, nenhum aprimorado, 25 secretarias, avaliamos, 5 inicial, 20 intermediária. Aí o que acontece? A parte de segurança, Polícia Civil, Militar, 92 não possuem código de ética formalizado. Tem alguns que são bons. 68 não compartilham informações com o Estado limítrofes. Aí o problema da segurança se torna sério. Tem que ter um comando nacional e uma orientação de uma política nacional através do Ministério da Justiça. Aí fizemos na área ambiental também para ver como é que está a nossa casa, o nosso ambiente, aonde nós moramos, que eu já mostrei anteriormente. Em toda a América Latina fizemos uma auditoria. Essa auditoria nós queremos transformar ela em nível mundial, para proteger e evitar o efeito estufa, preservar a biodiversidade, preservar a nossa casa, o planeta. Governança de TI, saber se existem informações atualizadas em todos os setores. Descobrimos 500 mil mortos recebendo Previdência, 300 mil mortos recebendo Bolsa Família. Ou seja, se não tiver uma boa governança de tecnologia, o governo cancelou depois que nós alertamos, ajudando o governo. Porque muitas vezes o governo não tem conhecimento de tudo que acontece. A máquina burocrática é imensa. Então, a ideia é auxiliar o governo através do controle. Mas esse era um grande sonho que nós tínhamos, que era criar um indicador geral de governança para a gente saber como está a governança no país.
IGG. Tive essa ideia e um ácido propus para a equipe. Beto, analisando 3 itens importantes que qualquer empresa funciona com isso aqui. Liderança, a estratégia da empresa e o controle. Se não tiver isto, numa empresa ela vai quebrar fatalmente, porque ela está competindo. Mas as empresas quebram, o governo geralmente não quebra, né? Então, no governo vai se empurrando com a barriga essa questão. E vejam só, o IGG geral do Brasil aprimorado, 15%. 85% está no processo inicial e amarelo. Portanto, é necessário melhorar a governança, porque a federação faz parte, o Estado, o município e a União. E, nesse sentido, é que nós fizemos a diferenciação do que é federal, o que é municipal. E a situação dos municípios, aprimorado é 14%, estados 15%. Federal é um pouco melhor. Então, a governança pública, 12 mil pessoas foram questionadas, instituições, 8 mil respondemos, validamos 7 mil. E vejam só as respostas aqui, ó. 380 instituições federais responderam. Eu fiz isso com a Casa Civil, com toda a nossa equipe, 893 estaduais, 6.497. Então, esse é o primeiro retrato, Beto, do Brasil para ver a governança. Porque se não houver uma cooperação entre Estado, município e União, tu não tem como competir. Porque quem entrega o produto na ponta para o cidadão de saúde e educação é o município. Então, se vai o dinheiro e não está bem planificado, ele não tem os princípios básicos do que é a governança, ele vai entregar um produto, vai haver desvio, vai haver fraude. Então, tem que ver a nação como um todo, porque a empresa é a empresa Brasil. Temos que preparar o país como um todo para melhorar a competitividade. E essa ideia, então, de melhorar a competitividade. E aí o Tribunal de Contas, aí eu tenho um vídeo que mostra quais são os principais pontos que nós temos que apostar na nação. Eu vou resumir no vídeo e já estou indo para o encaminhamento final da minha fala, depois mostrando mais alguns aspectos sobre o tribunal de que eu considero importante. Então, vamos apresentar 2, 3 minutos do que nós temos que investir para melhorar a competitividade, que o senhor sabe fazer muito bem, quem é empresário. O empresário, se ele não competir, se não se preparar, ele vai perder mercado. Só que o país saiu da posição 57 para a posição, aliás, 56 para 57 em termos de competitividade em nível mundial. Ou seja, ao invés de nós crescermos, nós decrescemos. Perdemos uma posição, saiu recentemente um ranking internacional. Mostra aí o vídeo da competitividade, por favor. A competitividade está associada à vantagem ou desvantagem de um país em vender produtos no mercado internacional. Quanto mais competitivo, mais produtivo, melhores os serviços e mais riquezas são geradas. As vantagens competitivas do país estão relacionadas a um conjunto de políticas e fatores que determinam a sua produtividade. Todo ano, o Fórum Econômico Mundial faz um relatório da competitividade global. Nele, são mostrados os pilares para que uma economia se torne cada vez mais competitiva. São eles: instituições, infraestrutura, ambiente macroeconômico, saúde e educação primária, educação superior e treinamento profissional, eficiência do mercado de produtos, eficiência do mercado de trabalho, desenvolvimento do setor financeiro, prontidão tecnológica e tamanho do mercado, sofisticação empresarial e inovação. Dados do último relatório revelam que, do total de 144 países avaliados, o Brasil passou da 56ª para a 57ª posição de 2013 para 2014. Dos integrantes do BRICS, o Brasil se manteve apenas à frente da Índia. No Brasil, boa parte dos serviços presentes nesses pilares são prestados ou regulados pelo Estado, razão pela qual os atores públicos assumem um papel fundamental no aumento da competitividade. Por esse motivo, quanto melhor a governança, mais fortes são as estruturas dos entes governamentais, melhorando, assim, a qualidade das políticas públicas e dos fatores que determinam a produtividade do país.
E com políticas públicas bem formuladas e executadas, é dado um passo importante rumo à competitividade. Ciente disso, o Tribunal de Contas da União tem buscado contribuir para a melhoria das políticas públicas. Assim, em 2014, o TCU realizou fiscalizações sobre governança em 9 áreas consideradas pilares da competitividade, como gestão pública, orçamento, saúde, educação, trabalho e emprego, comércio exterior, ciência, tecnologia e inovação, infraestrutura de transporte e mobilidade urbana. Todas essas fiscalizações tomaram como base o referencial elaborado pelo TCU para a avaliação de governança em políticas públicas, o qual considera 8 componentes: institucionalização, planos e objetivos, participação, capacidade organizacional e recursos, coordenação e coerência, monitoramento e avaliação, gestão de riscos e controle interno e accountability. Os resultados dos trabalhos realizados indicam a importância da melhoria da governança pública para o aumento da competitividade do país. Então, já indo para a parte final, os 3 pilares são esses: requisitos básicos, determinantes de eficiência, inovação e sofisticação. E aqui entram as instituições, ou seja, nós cumprimos com o nosso papel. As instituições têm que funcionar. Ambiente macroeconômico está instável no Brasil. Melhorar a infraestrutura, prontidão tecnológica para dar condições de eficiência, setor financeiro, sofisticação empresarial. Alguns pontos que os empresários avaliam que nós, país, temos que avaliar como nação e comparando com as demais nações. A Coreia, lá 50 anos atrás, estava igual a nós. Hoje nos supera porque colocaram sofisticação empresarial, agregaram valores. Nós ainda somos muito dependentes do agronegócio. Então, quais são as previsões orçamentárias? A bússola está quebrada. Sem sombra de dúvida, estamos sem norte, porque o mercado tem apresentado maior poder de previsão que o próprio Estado brasileiro em relação à inflação, em relação à taxa de juros. A taxa de juros está a 16,5%. As propostas do governo eram muito inferior a isso. Então, nós temos que melhorar, como um todo, a nossa competitividade, melhorar a infraestrutura. Comparem ali, ferrovias, que é o mais da esquerda, 25% do Brasil, Estados Unidos, 43%. Para melhorar a competitividade com eles, nós temos que avançar muito. As ferrovias deram para trás. E na parte de rodovias, nós estamos 58%. E na parte de hidrovias, nós estamos com 17%, que basicamente é a região norte. Então, melhorar a nossa infraestrutura logística para baixar custo do país. E aqui outro fator que nós vamos ter que enfrentar. Política de intermediação de mão de obra, que é uma área que eu me especializei. A política do Brasil é muito mais passiva que política ativa. Em vez de gerar mais emprego, nós estamos criando uma série de benefícios para pescadores, para uma série de setores da sociedade que são beneficiados em detrimento de gerar empregos e produzir renda. Isso tem que fazer uma reflexão na nação. Enfrentar isso, eu sei que é um assunto politicamente difícil, mas eu estou mostrando os dados. Eu fui colega do Durão Barroso. Durão Barroso foi presidente da Comunidade Europeia, estudamos juntos em Genebra. Eu propus, olha, há 2 anos atrás, eu quero fazer uma comparação com a Europa nas políticas passivas, a Europa e as políticas ativas. E aí dá para ver que nós estamos numa situação bem diferente em relação a alguns países. Nós temos que melhorar a política ativa para gerar mais emprego e ensinar a pescar, não somente dar o peixe. Melhorar a parte tecnológica. Nisso aí eu quero trazer um reconhecimento público. O governo melhorou. Já melhorou em termos de investimentos, mas temos que avançar muito. E aqui o custo para a competição global, especialmente em relação à burocracia, comércio exterior, ou custo em relação a comércio entre fronteiras, custo para exportar container no Brasil, São Paulo, 1925, América Latina, 1299, OCDE, 1083. Fazer essas comparações para diminuir o custo, Beto, para exportar, para diminuir o custo para poder o nosso empresário ganhar mais. Então, eu estou indo para o encerramento. E chegamos nesse projeto da governança às pedaladas.
Fizemos um acordo de cooperação com a França, com o Banco Mundial, para melhorar nossas auditorias financeiras. Melhoramos as nossas auditorias chamadas operacionais, que é para ver o desempenho do Estado, e financeira para mostrar as contas. E aí, vocês já estão sabendo, porque isso já foi noticiado, foi transmitido direto para todo o Brasil, foi um grande momento da democracia brasileira. Eu só vou fazer um resumo daquilo que os senhores já sabem. Basicamente, as pedaladas foi utilizar 40 bilhões do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, que tem depósito de todos nós, sem autorização. A lei da responsabilidade fiscal não permite que isso seja feito. Aqui está a parte da inobservância da lei, de utilização de 6 bilhões e meio do FGTS do trabalhador, sem data de retorno, 6,5 bi do dinheiro que pertence ao trabalhador, da Caixa Econômica Federal, que foram feitos, total de 40 bilhões desse recurso, e aqui é uma demonstração de que não aconteceu nos outros anos, que o grande debate que tivemos com o governo, não, isso vinha acontecendo nos outros anos. Vejam só, a linha 2004, 2005 e 2014. Isso rebate qualquer tese, não, vinha acontecendo isso antes. Acho que isso está muito claro, mostrando que não vinha acontecendo antes. Houve um exagero em impacto em 2014, num período eleitoral que a lei não permite que isso aconteça. Então, foram 40 bilhões da Caixa, e aí mais a parte do impacto fiscal, que assim mesmo deu um déficit, que eu já tinha falado, de 22 bilhões, com 10 bilhões no Estado, 32, mesmo com restos a pagar de 38, com receitas atípicas, ou seja, com um pouco de criatividade, o déficit primário foi 22 bilhões no país. Aí já mostrando a finalização, contingenciamento é a gente gastar menos do que tem dinheiro disponível, seja uma família que faz isso, seja o país. E o que aconteceu ano passado? A senhora presidente tinha que ter feito um contingenciamento de 28,6 bilhões, ela fez em 2011, fez em 2012, 2013 ela fez, 2014 ela não fez, 28 bilhões, mais 10 bilhões para aprovar no Congresso Nacional, são 10 bi a mais, são 38, mais 40, 78 bilhões. E aí a soma total dando 106 bilhões, que são os 40 bilhões mais 38, a não consideração da manifestação do Ministério do Trabalho, quanto às despesas obrigatórias, 14,7 bilhões, mais a abertura de créditos suplementares, dando o total de 106 bilhões. Tivemos coragem, foi difícil enfrentar, porque nada contra partido A, B ou C, eu tenho que defender a sociedade. E eu estou lá sendo pago pela sociedade. E a sociedade, no princípio da governança, está em primeiro lugar. Ou seja, eu estou lá para fazer, e não foi sozinho, foi unânime, propuseram a minha suspeição, o Supremo não aceitou, 8-0 a votação, demonstrando uma independência e uma autonomia do Tribunal de Contas da União. Mesmo sob pressão, dizendo, recebendo e-mails, vão acabar contigo, mas não importa. O importante é a nação, o importante é o país. A sociedade está acima de qualquer questão, é isto que interessa. Então, para finalizar, para que melhorar a governança? Use eficiente os recursos públicos, evitar desvio, fraudes e corrupção, entregar serviço de qualidade aos cidadãos. Para isso, nós precisamos de uma grande cruzada, e já indo para o encerramento, em que nós todos possamos trabalhar de forma positiva, Beto, e eu agradeço o convite. Depois daquela reunião que fizemos lá em São Paulo, foi uma reunião fechada, foi antes da CNI, da Confederação Nacional da Indústria, que eu fui chamado pelo presidente para contar o que estava acontecendo. Muitas coisas eu não podia falar naquele momento, porque estávamos nas vésperas de uma votação. Foi uma reunião fechada com todos os presidentes, e eu alertei o que estava acontecendo, porque eu acho que esse tema é um tema de interesse nacional. É um tema que nós tínhamos que enfrentar, estamos enfrentando, de cabeça erguida, mas com a convicção que esse país tem tudo para resolver internamente as suas questões. Tem potencial para reerguer a nação.
Existem 2 grupos já trabalhando nesse sentido. O Brasil Eficiente, um grupo de economistas que estamos trabalhando em como recuperar. Precisamos de boa vontade e de diálogo com quem comanda a nação. Esperamos que essa decisão do pacto político aconteça, para também fazermos o pacto federativo, mas também fazermos o pacto pela governança. Talvez seja o grande momento de uma virada para a nação, de uma virada a favor da nação, de uma virada não no sentido que eu digo político, no sentido de mudar o método de trabalhar. E essa nação tem capacidade de reverter esse quadro, porque o povo brasileiro é um povo que é extremamente compreensivo, despertou mais nesses últimos tempos, que é positivo para fortalecer a democracia. Como eu disse, são pessoas que amam esse país. Saem 3 milhões de pessoas de forma voluntária para as ruas e protestar e estar em discordância do que está acontecendo. É necessário muita convicção de que podemos ajudar esse país. Então, eu encerro dizendo o seguinte, que nós temos um projeto da governança, que é sonhar mais amplo possível, de que nós precisamos salvar não somente o nosso país, mas nós temos hoje condições de criar, através de redes, de cabos de aços com a internet, e criar uma grande convergência em defesa não somente do Brasil, mas também da ideia da governança se espalhar para todos os continentes. E nós temos uma capacidade de defender também, e já se fala, né, até de outras alternativas para o ser humano, que pode demorar muito tempo para acontecer, mas nós defendemos a ideia da conscientização, da cooperação, da solidariedade entre todos nós. Eu tenho um vídeo aqui que mostra a ideia de retomar a história da Pangeia, que nós éramos um continente só. E eu vou encerrar depois de mostrar essa tese, que é a ideia da governança como uma forma de a gente trabalhar em conjunto, especialmente com quem produz, gera empregos e que bota a cara para gerar esses empregos, que são empresários, junto com trabalhadores, junto com todos os segmentos, que a gente possa unir as nações em defesa da ideia da Pangeia. Eu, antes de encerrar, então, vou mostrar esse vídeo e depois encerro a minha exposição. Pode passar o vídeo, por favor? Diminui um pouco a luz aqui. Esta história começa há muitos e muitos anos, num tempo em que não havia cidades, nem países, nem fronteiras. A Terra estava unida num grande continente chamado Pangeia. De repente, a natureza resolveu dividir a Terra. A natureza presenteou o planeta com abundância. É aí que entra em cena um tal de ser humano. Com ele surgiram as aldeias, as cidades e as civilizações. Da necessidade de coordenar o grupo, surgiram também os governos. Hoje, já somos mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. E os desafios são muitos. Estabilidade econômica, saúde, educação, geração de emprego, inovação tecnológica, responsabilidade ambiental, diminuição dos desequilíbrios sociais. E é para ajudar os estados a superarem esses desafios que existem as entidades fiscalizadoras superiores, atuando para garantir que os recursos públicos sejam utilizados para o bem-estar do cidadão. O Tribunal de Contas da União e as entidades fiscalizadoras superiores espalhados pelo planeta querem colaborar com as políticas públicas de forma coordenada, trabalhando em torno de temas comuns. Os desafios são enormes, precisamos enfrentá-los com união, cooperação e com parceria de organismos internacionais, com boas práticas de governança. Nossas nações serão cada vez mais solidárias, fortes e justas. O trabalho em parceria já é uma realidade. Um exemplo é o estudo entre o TCU e a OCDE, com o objetivo de identificar e disseminar boas práticas de governança pública. O primeiro produto já está pronto, um referencial que contou com a participação de diversos países para ajudar na melhoria da avaliação da governança das políticas públicas. A colaboração também ocorre nas auditorias coordenadas. Com base em normas e padrões internacionais de auditoria, instituições de controle se unem para tratar de temas comuns.
Na América Latina, por exemplo, essas instituições trabalham juntas em uma grande auditoria para avaliar a situação das unidades de conservação em diversos biomas, entre eles a Amazônia, uma das maiores riquezas do planeta. E é assim que a cooperação ultrapassa as fronteiras e aproxima as nações. Estão todos convidados para escrevermos mais um capítulo dessa história. Vamos construir os alicerces de uma nova Pangeia. Então, mãos à obra. Para finalizar, nós convidamos todos os governadores, no dia 17 de novembro do ano passado, foram 22, onde que trocamos ideias sobre 5 temas e convidamos os governadores para fazer um talk show. E também eles terem noção do que estava acontecendo com o país, para que quando ele tomasse a decisão, o governante, ele saiba quais são os primeiros gargalos na educação, na saúde, na infraestrutura, na segurança e na previdência. Porque governar também é priorizar. Então escolhemos 5 temas. E junto com os tribunais de contas, está aqui a Soraya, nós reunimos 30 tribunais para assessorar o governador e entregamos um pen card com os principais programas. E eu acho que é possível, eu sonho com isso. E nós sonhamos, junto com os tribunais de contas, que o controle pode dar essa contribuição. Nós saímos da zona de conforto de só penalizar, trabalharmos preventivamente. Queremos fazer agora, a minha proposta é que façamos com todos os novos prefeitos. Quando eles começarem a administrar na eleição do ano que vem, antes fazermos um grande debate e mostrarmos quais são os gargalos. Pouco a pouco vamos fazendo um processo de conscientização de que é necessário melhoria de governança, para criarmos um selo de governança para o município, para o Estado e para a União. Ou seja, profissionalizar o Brasil. Porque pagar imposto e ter retorno que nós temos de um péssimo serviço, muitas vezes em todos os setores, saúde, educação, segurança, o povo não vai aguentar e vai para uma convulsão social cada vez maior. Então nós temos que trabalhar em conjunto, de mãos dadas, a busca de uma solidariedade, de buscar as boas práticas que temos aqui no Ceará e trocar com outros estados da região Nordeste e que a boa vontade impere e que os governantes tenham capacidade de sentar, dialogar e trabalhar em conjunto. Esse é o nosso sonho. E eu estabeleço e digo para os senhores que a gente não pode perder essa fé nem essa crença no país, porque a vida não vale a pena ser vivida quando você não acredita em mais de nada. Tem que ter um horizonte, e o horizonte depende da nossa capacidade, com mais humildade, menos arrogância e diálogo. Muito obrigado.